Olá, boa noite. Estamos começando o programa Reto Pensar. Esse programa já existiu um tempo atrás e agora nós estamos num novo formato, apresentando vários assuntos da área do saber, do conhecimento. Vamos falar aqui sobre filosofia, sobre sociologia, psicologia, teologia, muitas áreas que vão interessar você, e nós vamos estar trazendo pessoas, algumas presencialmente, outras virtualmente, para nós conhecermos mais, aprendermos um pouco mais e você poder participar. Então, é muito importante que você esteja participando conosco, você esteja interagindo. A TV Petrópolis, Canal 10, e o programa Reto Pensar está fazendo parte agora e passando pela cidade de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, através da GSAT no São José do Vale do Rio Preto. Se você quiser também, você pode pegar pelo aplicativo Toque Play ou pelo Soul TV, você pode pegar também, acessar através desse aplicativo. O Facebook, né, @TV Petrópolis, Canal 10. O Instagram também, @TV Petrópolis. E YouTube, né, TV Petrópolis, Canal 10. E você pode estar aí assistindo esse programa que vai passar toda terça-feira, às 21h30, às 9h30 da noite. Nós vamos estar trabalhando aqui, falando, trazendo muitos assuntos interessantes para você e queremos a sua participação. Participe aí através do Facebook, fica mais fácil, nós podemos ver os seus comentários e você possa estar aí interagindo, colocando temas, colocando curiosidades que nós possamos estar trazendo para levar até você mais conhecimento. E sábado, vai ter a reprise desse programa às 14 horas e você pode estar vendo esse programa novamente, tá bom? Hoje nós vamos estar falando com a psicóloga, estamos no mês da mulher, né? Março, amanhã é Dia Internacional da Mulher, nós vamos estar falando aqui com uma querida amiga psicóloga, doutora Laís Mendes Vieira Salles. Ela é mestre em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em psicologia junguiana e neuropsicologia. Ela é formada em psicologia clínica e supervisora clínica. E ela vai estar aí participando conosco e falando um pouquinho conosco nesta noite sobre o sagrado feminino. Você vai conhecer e você vai ver que tem muita coisa interessante no programa de hoje e convidamos você para estar juntamente conosco. Você vai conhecer agora a Laís, que vai estar entrando aqui no ar, falando comigo e trazendo para a gente um pouquinho desse conhecimento. Olá, Laís, um prazer estar com você. Queridos. Que prazer, Tione, estar aqui contigo. Uma boa noite a todos que aqui estão conosco, presentes, né? Espiritualmente no sentido do Bauman aí. O Bauman fala que espiritualmente somos todos viajantes, né? Estamos aqui, estamos em casa ao mesmo tempo, então é isso. Laís, agora isso aí virou moda, né? A gente está fazendo. Você mesmo, né? Você trabalha com... Você tem atendimento online também, não tem? Você, como psicólogo, fez atendimento online, faz curso online. Eu falei um pouquinho de você, mas você tem muito mais. Você fala das narrativas sagradas. Fala um pouquinho para o pessoal conhecer um pouco você, antes da gente entrar no tema. Fale um pouquinho de você, do que você tem feito, para que eles possam conhecer. Fala do seu Instagram, faça aí a sua propaganda. Ah, tá ok, querido. Então, gente, eu sou a Laís Mendes Vieira Salles. Gosto de usar esse nome, assim, um tanto quanto completo e grande, porque traz uma informação, um legado, né? Que é um legado patriarcal, é um legado matriarcal e é um legado que aponta também para o futuro e para o presente, porque hoje eu sou também casada, né? Então carrego aí uma história no meu nome. Acho isso importante a gente falar, né? Me tornei psicóloga aí aos 22 anos, entrei na faculdade aos 17, pela bolsa do ProUni. E aí, desde cedo, a academia sempre me convidou, né? Sempre tive muito certo caminho que eu precisava fazer, que eu preciso trilhar, que é justamente esse de me ater à mitologia, né? E no momento eu venho me dedicando, após a pós-graduação e o mestrado em psicologia, trabalho na área da psicologia junguiana, eu venho me dedicando a estudar o hebraico bíblico. Isso por quê? Porque a psicologia junguiana, ela é bastante vasta
E um dos temas que o Jung, aliás, o tema principal que ele estuda no desdobrar das suas obras, é justamente a mitologia cristã, né? Só que a mitologia cristã está fundamentada na linguagem hebraica. Então, para entender o mito cristão, eu preciso entender o hebraico. E o Jung, ele não teve a oportunidade de mergulhar nessa área exatamente. E a gente tem pouco conteúdo e pouca pesquisa nessa área. Ainda mais, aliás, eu diria que não sei se realmente existe, mas no sagrado feminino acho que está sendo algo bem pioneiro na área junguiana trazer esses dados do hebraico bíblico que eu tenho conseguido graças ao estudo da linguagem por meio aí também da Universidade de Jerusalém, né? O Rosen Israel Institute, e pela Susana Schwartz, que é professora da USP, tem dado diversos cursos nessa área de feminino sagrado. Ela estuda o hebraico bíblico, é arqueóloga, PhD, e também graças a outra grande referência, que é a antropologia bíblica, que é pouco também difundida aqui no Brasil. Na verdade, no Brasil ela não é conhecida, e eu venho estudando ela através da Lidse Meyer, que é antropóloga e se dedica a esse estudo centrada na temática do sagrado feminino. Então, assim, tem um campo vasto, tem material, Tiônia. É verdade, Laís. Tem muita coisa e o Jung, você falou muito bem, porque ele não foi no hebraico, né? Ele vai muito no grego, no latim, alemão, ele trabalha nos outros idiomas, né? Mas no hebraico ele não vai e tem muita coisa. E eu acho muito interessante essa sua pegada da mitologia hebraica. A mitologia hebraica ela é muito vasta, né? E realmente no Brasil, pelo menos que a gente vê, né? Não posso falar isso como teólogo, eu posso falar disso bem claramente. No Brasil se fala muito pouco sobre mitologia, se fala muito pouco sobre essa parte que o conhecimento hebraico tem, né? Qualquer livro de conhecimento hebraico, ele vai trabalhar com a mitologia, e a antropologia também não entra. Quando entra é bem fechada e bem específica, né? Então parece que não existe, mas existe sim. E você está de parabéns, eu estou achando muito legal essa sua pegada, esse seu estudo, né, essa dedicação. A Laís é bem dedicada, nós estudamos juntos, né? E foi muito bom conhecê-la e ela tem se dedicado bastante. E quando você fala do sagrado feminino, vamos trabalhar um pouquinho, explica para quem está ouvindo, nós temos várias pessoas ouvindo e temos gente aqui, já vi que tem gente aqui lá de Santa Catarina acompanhando a gente, né? Lá de Urubici estão acompanhando, e tem outras pessoas que com certeza estão vendo aí, e são pessoas que talvez não tenham um conhecimento bíblico, até religioso, mas não tem esse conhecimento. Quando se fala em mitologia e sagrado feminino, explica um pouquinho para a gente, para todo mundo entender o que é isso. Antes de tudo, a gente precisa realmente passar por esse ponto do que é mitologia, né? Porque a gente tende a entender, a gente que eu estou falando é a sociedade ocidental, né? Mito como algo que é mentira, né? Ah, isso é mito. Aí a pessoa associa logo a algo que não é verdade. Mas isso por causa também da história da sociedade ocidental, com todo o desenvolvimento do iluminismo, né, com as ideias de Descartes, da razão. Então, nós nos tornamos excessivamente pensamento, racionais, né? E esquecemos que existem também outras realidades. E o mito, ele dá conta de falar o que é um mito. Se entende como um mito, de acordo com Junito Brandão, aquilo que funda a consciência de uma determinada sociedade. Então, mitologia seria um movimento disso que funda a consciência da sociedade. E aqui, no mundo ocidental, o que funda a consciência é principalmente a mitologia cristã, né? Então, é importante a gente passar por esse tópico. Agora,
o que seria sagrado feminino dentro dessa perspectiva. Primeiro, né, a gente precisa ressaltar algo que é bem anterior ao movimento do cristianismo, que é a questão da mulher ela ter sido o primeiro ser adorado, sabe, Tione? Então, a mulher, ela como primeiro ser adorado, por que isso, né? E quem vai trazer isso é o Joseph Campbell. Ele vai falar o seguinte, que a mulher ela estava associada desde lá do período paleolítico, né? E isso se percebe pelas estruturas de Vênus, esculturas de Vênus encontradas, se apelidou Vênus, né? Ah, e aí se percebeu que havia um culto à imagem do feminino por meio dessas esculturas. Então ele diz o seguinte: desde esse período paleolítico, a mulher ela vem sendo, aliás, ela estava sendo adorada, né? Então existe um culto a esse corpo feminino, por quê? Porque aí ele mesmo, Joseph Campbell, traz a ideia que é encontrada e difundida realmente, se comprova, que pelas questões corporais, os seios, né, a gestação, o mistério de conceber, né, e a relação da mulher com a natureza, a mulher ela estava associada a essa vida espiritual, ou seja, ao nascimento, à morte, ao renascimento, à possibilidade, inclusive, de matar um animal, aí mais tarde, nas sociedades do desenvolvimento dos povos coletores caçadores, havia rituais em que a mulher era responsável por pedir permissão à natureza, de alguma forma, ou possibilitar essa permissão para que aquele animal fosse sacrificado, mas com a ideia de que ele voltaria à vida, né? Então, a mulher associada à fertilidade, à vida, isso é um movimento do sagrado feminino, né? Agora, a gente vê, Tione, que na atualidade isso ganhou um quê a mais muito depois ou durante a pandemia. Aí falando aqui no contexto contemporâneo. Na pandemia, houve uma difusão, né, da necessidade de trabalhar esses aspectos relacionados arquetipicamente com o feminino, que é a casa, a vida interior, o fogo interno, enquanto aquilo, a chama que nos guia, né, que guia a vida. Então, é mais ou menos por aí. A gente vê o movimento de mulheres, a gente vê o próprio feminismo, né? E, enfim, né? Muitas coisas que a gente poderia falar sobre sagrado feminino. É muito interessante, Laís. E você tocou no assunto, me fez lembrar de uma coisa aqui, você que está estudando o hebraico aí, né? E é bom que quem esteja nos assistindo também entenda que, como a Laís falou do mito, né, faz parte de algo da sociedade, né, todo um conhecimento. Não é como a gente pensa, mito é coisa que a gente aprendeu, cuca, uma lenda urbana. Não, é algo muito mais profundo, que toda a sociedade compreende, um pensamento, né, Laís? E você falou de uma coisa que existe um termo em hebraico que utiliza muito o nome de Deus, que é Shaddai, né? El Shaddai. E Shaddai, na raiz suméria acadiana, ela vem de uma raiz que vai significar o Deus que amamenta, por isso que eles traduzem para Deus Todo-Poderoso. E a ideia de amamentar, existe uma pedra da cultura suméria acadiana, onde existe a imagem de dois deuses, um Deus do mundo superior e um Deus do mundo inferior, e o Deus do mundo superior era a mulher, e os montes seriam a ideia dos seios, né? E os vales seriam a ideia das genitálias femininas, da onde sai a água, e ali vem a vida, a fertilidade, né? Então, a ideia desse sagrado que você está falando já vem de uma cultura bem antiga, né? Não podemos esquecer que Abraão veio de Ur dos Caldeus, né? Da terra dos Sumério Acadianos, e aí vem essa questão que você falou, o sagrado ele já vem, Joseph Campbell puxa isso muito bem,
E eu acho muito legal você pegar e trabalhar com isso, falando do sagrado feminino, porque eu vejo isso como sendo algo bem diferente e corajoso, né? Você trabalhar com o sagrado feminino é corajoso, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não compreendem, e você traz isso para os dias de hoje. E os judeus têm Lilith, né? Você faz uma pegada de Lilith e vem, pelo Antigo Testamento, você pega, como você está no hebraico, você pega o Lilith e vem até quando? Eu vi que você falou sobre as filhas de Jó, né? Dá uma passada para a gente conhecer um pouquinho. Sim, então assim, eu queria voltar nesse ponto El Shaddai, porque é muito importante, né, Tione? Compreendendo essa raiz que você mesmo trouxe, que tem a ver com seios, né? E a amamentação, e traz a ideia de saciedade. A deusa, a manifestação da deusa tem a ver, um dos atributos principais, né, com a ideia de nutrição e da saciedade. E a amamentação, dentro do pensamento hebraico, né, era algo realmente relacionado ao se amamenta a criança até que ela esteja saciada, né? E El Shaddai é um termo que aparece 48 vezes na Bíblia hebraica, e 31 vezes dessas, onde a gente encontra El Shaddai? No livro de Jó, né? E o livro de Jó tem essa pegada de falar da morte e do renascimento, né? Jó, no início, era um. E o conhecimento, a vivência que ele tinha com o divino era uma, né? E no fim, né, ele era um outro, né? Então, é o Shaddai, né? Aquele que também se revela aí nesse período de trevas, de vazio, né? Porque Jó ele passa por um processo de depressão, um processo de se refazer, né? Ele ele chega no livro diversas vezes a falar por que houve seios que me amamentassem, né? Por que houve colo para que eu me abrigasse? Então, ele de alguma forma estava clamando, gente, cadê essa mãe que um dia eu tive? E no fim do livro ele termina dizendo, né? O Espírito de Deus, Ruá, que é um aspecto também que eu trabalho dentro dessa questão do feminino sagrado, né? Não só eu, o Leonardo Boff fez isso antes, né? Eu só estou pegando o pulo do gato deles, e outros fizeram antes. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, o sopro de El Shaddai da vida. Então, isso é fantástico, né, da gente pegar. Mas, sim, né, a gente termina o livro com ele encontrando, né, essa manifestação também do feminino sagrado, porque ele renasce. E a gente termina o livro também com ele tendo 7 filhos e 3 filhas. Mas, curiosamente, sabe, o nome dos filhos não é citado, mas o nome das filhas é citado. Então, olha o lugar também que a Bíblia hebraica dá ao feminino, né? E o nome das filhas são Késia, que tem a ver com a canela, né? Com a madeira, e a gente sabe que a madeira está relacionada arquetipicamente com a humildade, a canela era algo usado para produzir os óleos essenciais ali da purificação, do movimento de purificação do templo, das pessoas, né? Era o óleo santíssimo. Keren Apuk, que tem a ver com como se fosse um lápis de olho, o col, que as mulheres passavam para embelezar os olhos, e pode ter relação com essa capacidade de enxergar a beleza na vida. E a outra filha dele, que é Gemima, que significa pomba, né? E a pomba está muito relacionada ao lugar de descanso dentro da Bíblia hebraica, porque Noé, né, uma das citações que a gente encontra, Noé, ele solta uma pomba ao fim daqueles dias, que se cumpre o dilúvio, né? E a pomba, então, na segunda vez que ela é solta, ela encontra um lugar para
para que a humanidade renasça, né? Então, curiosamente, Tione, não curiosamente, né? Porque é arquetípico, o movimento arquetípico, essas três mulheres representam três fases da alquimia clássica: a Nigredo, a Albedo e a Rubedo. Querem a PUC, com a Nigredo, falando do col, isso que a gente usa para embelezar. Gemima, falando da Albedo, né, essa fase do branco. E querem a PUC com o vermelho, aí, a canela. Olha só que interessante. Com a psicologia junguiana, conversa aí. E é um diálogo muito bom, muito belo, né? Do que você faz das filhas de Jó com a psicologia junguiana e traz isso para algo mais próximo de cada um. Isso é muito interessante. Eu gosto, e Jung, quando se aprofunda, eu gosto, né? A gente fica fascinado com Jung e tem a ver, se a gente parar e perceber, desse processo, todo esse processo tem a ver com um ser humano, né? Não tem como a gente deixar de lado isso, tem a ver a mulher fazendo parte, e você falou muito bem, quando você fala que a Bíblia ela dá uma ênfase às filhas, na verdade a Bíblia sempre dá ênfase à mulher, né? A sociedade que veio se formando, que foi tirando essa ênfase, mas a gente tem tantas outras, e isso é importante destacar, né? Se a gente pegar na Bíblia, vai ter as mulheres sempre sendo destacadas ali, mulheres importantes, elas nunca foram deixadas de lado. Agora, quando você vem trazendo isso pelo texto bíblico, quando chega no Novo Testamento, com Maria, Jesus nascendo e todo aquele processo, como você trabalha o sagrado feminino a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, como você faz essa relação? Então, Tione, dentro da psicologia junguiana, Cristo ele tem um lugar central, como a gente já conversou, por representar o arquétipo da alteridade, de acordo com Bacon. Bacon que vai trazer esse nome, né? Carlos Bacon, analista médico junguiano brasileiro, uma grande referência, infelizmente perdemos ele recentemente, mas ele traz Cristo quanto o arquétipo da alteridade, lembrando, Jung já falava sobre isso, mas não exatamente com esse nome, né? Então, o que é o arquétipo da alteridade? É aquele que consegue carregar o patriarcal e o matriarcal ao mesmo tempo, né? E a saúde psíquica de nós, indivíduos, né, humanos, depende disso, da gente saber articular esses dois campos que nos compõem. Porque também, de acordo com a própria mitologia hebraica, Deus, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, criaram o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. E a gente está falando de fatores arquetípicos. Então, eu carrego características do masculino, do patriarcal, e do feminino, do matriarcal, né? E como eu vou lidar com isso é que vai dizer da minha saúde psíquica também, né? Cristo, por carregar e por encarnar o arquétipo da autoridade, tal como Gandhi, tal como Buda, né? Em outras culturas, a gente precisa citar isso, enfatizar, é porque eu estou fazendo um recorte aqui, né? Falando da mitologia judaico-cristã. Cristo dava à mulher um lugar que era o lugar da mulher. Então, assim, a sociedade não falava, os homens não falavam com mulheres. Você encontra no Evangelho diversas vezes Cristo parando para falar com mulheres, né? A mulher samaritana, a gente vê isso. Maria Madalena, diálogos constantes. Em evangelhos apócrifos você vai encontrar Pedro, inclusive, com ciúme de Maria Madalena com Jesus, porque Jesus compartilha muito do reino com ela, né? Do evangelho de São Tomé, se eu não me engano, que está descrita essa situação. E a própria Maria, né? A Theotokos, que Leonardo Boff vai trazer, mãe do Filho de Deus, né? Mãe de Deus. Ele fala, inclusive, da gente olhar simbolicamente
essa mulher como sendo a presença do próprio Espírito de Deus na Terra, porque ela foi a imagem que se traz quando o Espírito desce sobre Maria, né, e ela passa então a ser gestar Cristo, é a mesma imagem que fala de Gênesis 1, da criação do mundo. O Espírito de Deus pairava sobre. Então, Maria, como que encarna esse lugar de um corpo, de um ser, de uma mulher, que exala essa presença divina, né? O Edinger, que é o analista junguiano também, pós-junguiano, ele vai dizer que uma das principais características de Maria, que são interessantes para a saúde psíquica, é que ela encarna um ego puro. O que é isso? É um ego que reconhece a potência do divino, da divindade, e não se contamina, ela não pega para ela. Não, isso não é meu, mas eu tenho acesso a isso, né? Então, bendita és tu entre as mulheres, né? É o ato de ser agraciada e andar sobre essa presença. Então, Maria seria entendida assim, simbolicamente, né? De acordo com essas referências trazidas aí. Essa expressão aí que você fala do bendito, eu acho muito bom, que dá para voltar ao Antigo Testamento, quando fala que Deus fez tudo e viu Deus que era muito bom. Seria o padrão de qualidade, né? Seria o ISO da época. Então, quando chega na mulher, então mostra a importância da mulher. Isso é muito importante a gente resgatar, ver isso, né? Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, e século XXI, com tanta coisa ainda acontecendo com as mulheres, né? Isso é muito, muito bom buscar. E agora, Laís, eu queria que você falasse, até para as pessoas entenderem mais, né? Você está falando da mitologia, está falando da mitologia hebraica, da mitologia agora no cristianismo, fazendo essa ligação das mulheres, falando dessa importância da compreensão junguiana nesse texto, nesse tema, né? Trazendo isso para aplicação, né? Que muita gente pode ficar ouvindo, até os que são cristãos, evangélicos, talvez não entendam, que, está falando que Jesus é um mito, falando que Maria... Não, vamos trazer isso agora para dentro da realidade de cada pessoa, porque você tocou aí do homem e mulher, né? O ânimo e ânimos, né? De Jung, que é muito importante. Quando chega hoje, nós estamos vivendo, não só agora, mas infelizmente continua, né? Violência contra a mulher, feminicídio e tantas coisas acontecendo. Como trazer isso e aplicar isso para quem está ouvindo, para as pessoas? Como é que ela pode entender isso dentro de si? Como você traz isso com psicóloga junguiana? Como trabalhar isso nas mulheres? Então, isso, muito do que a gente tem vivido na contemporaneidade, do sofrimento psíquico, é fruto de um desalinhamento nesse casamento sagrado entre o patriarcal e o matriarcal. O que eu quero dizer com isso? É que a face sombria do patriarcal, ela gritou tanto e destruiu tanto, ao mesmo tempo construiu, né? Por exemplo, sendo bem concreta, a gente teve muita coisa construída em épocas de regime, em época de regime militar, né? Mas a gente também teve muitos ataques à liberdade, repressões, né? Então, toda vez que uma força associada ao poder está em alta, em demasia, né? Onde o poder impera, o amor não tem lugar, o Jung diz isso, né? Então, muito do que a gente vive, eu acredito, sabe, Tione, de acordo com o que eu tenho estudado aqui, eu percebo, aliás, é a palavra, que o mundo ocidental, ele se pautou muito, ao invés de a gente se pautar em uma
e uma mitologia que fala da redenção, do amor, da compaixão, que é a base da alteridade, é a compaixão, porque sem compaixão não tem diálogo entre as partes. E a gente vê na atualidade o que? A dificuldade das partes dialogarem. A gente acabou de ter uma eleição, né? Então, e a gente percebe isso. Então, o que, que acontece? Esse desalinhar, esse movimento em que o masculino ele grita e que a gente opta por um caminho de privilegiar a queda, a culpa, ao invés da redenção, é um movimento que inferioriza o feminino, né? Em que o patriarcal ele está exacerbado. Então, muito do que nós vivemos tem relação com uma mitologia baseada na queda, em que essa mulher, Havá, Eva, lá do início, ela aparece como culpada. Em diversos momentos, até da própria escritura, existem movimentos de tentar colocar a mulher como sendo, ao mesmo tempo que quem possibilita, mas quem é culpada pela queda. Né? Isso não por falas de Deus, mas por falas de algumas pessoas escribas, né, que redigiam lá de alguma forma e tinha essa pegada de apostasia da fé por conta de mulheres, né? Porque dentro do sistema judaico-cristão, a mulher ela é percebida como aquela que também mantém a linhagem ou pode desalinhar. Né? Então, Eva, Havá significa doadora de vida. Só que hoje, esse Havá, esse doadora de vida, aquela que gera vida, isso está em excesso. A mulher, ela se tornou aquela que ela doa essa vida em excesso. Ela precisa estar em casa, ela precisa trabalhar, ela precisa fazer trabalhar. Aliás, precisa não. O verbo que se utiliza é tem que, né? Como se ela tivesse que dar conta de tudo, enquanto a gente tem ou um masculino exacerbado ali, né? Que é um cara tirano, que é um cara violento, agressivo, ou a gente tem do outro lado um cara que é passivo, que não conhece a sua masculinidade, que é ainda um puer na psicologia junguiana, uma criança, aquele que ainda não foi, não percebeu a força que carrega em si. Porque no hebraico, ave, né, que é pai, é a força da casa. A letra Aleph, representando o touro, e Bet, representando Beit, né? A força da casa. E a mãe, o matriarcal, seria como que o vínculo, aquela que mantém e que possibilita uma conexão, né? Uma coesão. Então, o sofrimento psíquico da atualidade, não sou eu que estou dizendo isso, tem a ver com esse desalinhar, sabe? E nesse contexto tem uma coisa importante observarmos, porque realmente há essa polarização, né? Vamos botar essa divisão, né? Onde o homem, a sociedade traz isso. No mundo ocidental, onde a gente vive, é mais fácil de falarmos disso. Um homem tem esse pensamento durante tantos anos sendo passado por isso. Não é algo também só de agora, vem de muito tempo, né? Trazendo o homem como sendo a força, né? Até a visão. Você falou, eu lembrei que quando chega Moisés vai conhecer a sua esposa é uma pastora, né? Ela estava pastoreando, ela não era uma pessoa que estava lavando uma roupa, ela estava pastoreando. Então, assim, existe isso na Bíblia, umas passagens que mostram a mulher fazendo as suas funções, mas a interpretação, como você falou, os escribas, a interpretação ela vem sendo dada e ela vem trazendo essa parte machista. E aí você estava falando desse lado feminino que o homem tem, que é a ânima, né, que o homem tem, e eu acho que é importante destacar um pouquinho, gostaria que você falasse um pouquinho, porque quando se fala da mulher, a gente fala hoje que a mulher ela tem tanta função e sobrecarrega, né? Ela buscando um espaço que é dela,
sobrecarregou as suas funções. Mas um homem, ele tem uma ânima que é normal, né? Ele tem o seu relacionamento com a sua mãe, com seus pais, com o lado feminino, ele tem aquele lado que vai fazer ele ser como sendo aquela pessoa bem delicada. Fala um pouquinho para as pessoas entenderem, até mesmo para resgatar, porque o importante da psicologia é isso, fazer a gente pensar e perceber quem nós somos, né? Fala um pouquinho sobre a atuação da ânima no homem, que eu acho que vai ser importante destacar. Então, gente, hoje na psicologia junguiana contemporânea, a gente entende que ânima e ânimos compõem tanto o homem quanto a mulher. Então, a ânima seria aquela parte que tem a ver com o matriarcal, né? Que está relacionada às emoções, está relacionada ao mundo subjetivo, está relacionada à construção de vínculo, né? Então, por exemplo, na psicologia clássica junguiana, quando numa relação o homem ele está assim chateado, irritado, e não consegue expressar de uma forma eficaz, vamos dizer assim, aquilo que ele está vivendo ou elaborar, a gente fala que de alguma maneira ele está possuído pela ânima, né? Ele está preso, né? Num lugar em que esse movimento se torna terrível e a dificuldade dele elaborar isso, né? É acentuada. Por outro lado, né, existem vias para a gente cuidar desse mundo emocional. Que vias são essas? A criatividade, né, trabalhos manuais, a música, a arte, dá conta disso que a ânima ela possibilita. Porque, como a gente falou aqui, a deusa está relacionada com os fenômenos de vida, morte e renascimento. E a arte é um dos símbolos, assim, maiores que a gente tem para falar sobre isso, de transformação da gente mesmo. O próprio Jung, ele tinha um lugar seguro, né? Vamos dizer assim, a torre dele, um cantinho, um refúgio, para estar consigo mesmo. Então, ali ele fazia esculturas, ali ele escrevia, ali ele conversava com panela. Assim, era uma relação que tem a ver com esse homem religioso, né? Humanidade religiosa. O que é uma humanidade religiosa? É esse homem que não está desconexo da natureza e de tudo que há. Não. É um homem que está em ligação. E por estar em ligação, a gente entende que tudo na vida desse sujeito fala sobre ele. Fala sobre a vida psíquica dele. Então, o mundo que eu vivo aqui, nossa, por que eu conto de tal maneira a minha vida e não de uma outra forma? Porque a minha vida psíquica, a maneira como contamos a nossa vida, diz respeito à realidade psíquica da gente, né? Então, por isso palavras são tão importantes, né? E cuidar dessas palavras é importante. Por isso a terapia é importante, né? O Jung fala como que a gente pode cuidar e ter uma vida plena. Ele fala atividade física, cuidar da mente, ter um sistema filosófico ou religioso que dê conta de te apresentar um sentido de vida, um trabalho eficaz. Então, como cuidar não falta material. A questão é a gente dispor de energia para isso, né? É muito importante que você perceba o que a Laís está falando, e eu pedi para a Laís falar um pouco sobre o homem, porque é importante que haja essa compreensão de que o homem ele tem esse lado feminino também, não é aquele lado bruto, né? Brucutu, né, Laís? O homem não tem aquele lado só brucutu, de ficar discutindo, e a mulher também não tem que ficar sendo apenas aquela mulher que vai fazer tudo que o homem quer, porque a mulher tem a parte, essa ânimos, que é a parte masculina nela, e o homem tem a parte da ânima, que é feminina neles, e tem que aprender a viver nesse equilíbrio, né, Laís? Aí que dá esse contato da sociedade, né? Agora, Laís, esse tema é muito importante, esse tema ele tem muito a falar, teríamos muito para aprofundar, mas eu vou pedir para você fazer rápido aqui, apenas pontuar
bem rápido, que depois eu quero que você fale um pouco de como as pessoas podem aproveitar e conhecer mais, mas hoje, no 2023, estamos aí nesse período saindo da pandemia, com o Brasil totalmente dividido politicamente, ideologicamente, então é uma confusão muito grande. Então, como a mulher, amanhã, no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, como ela pode aproveitar a psicologia, esse conhecimento, tudo que você passou aí, e para que ela possa se encontrar, se entender mais e viver melhor. O que você pode dizer aí para as mulheres que estão nos assistindo e para os maridos e filhos também que estão assistindo? O que você pode deixar para a gente? Olha, Tione, eu fiz um dos cursos que eu fiz com a Lidse Meyer, que é a antropóloga que eu citei no início. A gente era convidado a produzir um texto no final, né? E o texto que eu produzi tem a ver com o Evangelho de Lloyd, foi assim que eu coloquei. Eu queria deixar isso como recado para as mulheres e como reflexão, sabe? Se for possível, eu gostaria de ler. Vontade. Quero ouvir. Então tá, olha só. Primeiro, antes eu quero falar quem é Lloyd, né? Lloyd, ela é a avó de um dos evangelistas, né? Dos grandes evangelistas que a gente teve, que foi o Timóteo, que também teve uma parceria aí, um laço de filho com o apóstolo, com São Paulo, né? Então, o Evangelho de Lloyd é uma carta que Lloyd deixa para as mulheres, uma carta que eu tive o prazer de redigir com base no curso da professora Lidse Meyer. Vou estar lendo, então, para as mulheres. Bem? Queridas netas, é provável que quando recebam essa carta eu já tenha partido, mas quero encorajá-las e lembrá-las que carregam o meu legado espiritual. E compreendo que, tal como é em meu tempo, ainda haja diferença entre os gêneros na terra de vocês. Acredito que tenham outros meios de comunicação, mas muito me agradou deixar a vocês esse papiro com alguns conselhos dessa avó que viveu na prática as desigualdades entre homens e mulheres e teve sua vida transformada pela verdade. Minhas queridas, a sabedoria edifica a casa. Ela é o nosso templo. Aqui alimentamos os pequenos espiritualmente e fisicamente. E às vezes não convém deixar a mesa e nos projetarmos a multidão farisaica, cumprindo ritos, tal como sepulcros vazios, caiados. A casa e o templo são complementares. E somos nós quem iniciamos o futuro de Israel. Deus concedeu a nós essa honra. Sim, o futuro é construído ao redor da mesa, no acender da candeia, na contação e no canto da Sagrada Escritura. Não se deixe enganar. Joio e trigo são extremamente parecidos, mas cabe a quem tem olhos espirituais discernir o verdadeiro caminho que conduz à vida. O apóstolo Paulo me honrou sobremaneira ao citar em uma carta ao meu neto Timóteo o meu nome. Quando escolhemos o nome de Timóteo, pensamos em tudo isso que eu venho escrever para vocês. Meu neto carrega como significado do nome honra a Deus. E vejam que essa honra foi atrelada também ao reconhecimento de nós, mulheres, no plano do Senhor. Por esse motivo, lhes escrevo hoje. Recordem-se deste legado espiritual que Eunice e eu transmitimos a vocês. Lembrando-nos também de Joquebede, responsável por educar aquele que nos revelou o grande eu sou, e de Maria, que dando a luz a Cristo, ela deu a luz ao mundo. Mas não somente isso. Quero agora falar-lhes que se outrora não podíamos adentrar a templos, hoje, não só a nossa casa é percebida como santo lugar, como nos foi revelado que o nosso corpo é morada do Altíssimo. Sim,
Nós, as mulheres rejeitadas em múltiplos contextos, nos reposicionamos e somos reposicionadas ao início, como refletoras da imagem de Deus. E sob essa luz, eu e Eunice instruímos a Timóteo. Porém, digo a vocês que não se iludam, deixando enganar por doutrinas que não vêm do Santo Espírito e não refletem a Cristo. Como anciã, informo a vocês aquilo que tantas vezes escutei de Paulo e do Espírito. Como morada do Espírito e sendo dispensoras de sua graça e dons, também cabe a nós os ofícios do templo, os da rua, os do jardim, pois não há mais espaços restritos à santa presença. O véu do templo rasgou-se, somos cooperadoras do reino e de seu estabelecimento. Minhas filhas, como mulheres virtuosas, levantemos as lamparinas e percorramos a carreira que nos está proposta. Não se trata mais de requerer espaços que não são os nossos ou de agirmos como eles agem. É tempo de reconhecer em nós uma natureza distinta e complementar. Somos mulheres responsáveis pelo fogo do lar, pelo fogo da praça, pelo fogo do templo, pelo alimento sagrado, pelo cultivo da sabedoria, por estabelecer a possibilidade do novo, do nascimento às gerações. E aquilo que eu escrevo aqui, falem sobre os telhados, que nossa voz seja alçada ao mundo, assim como essa pequena lamparina que utilizo para escrever esse papiro. A graça, a paz, o amor, a sabedoria sejam companheiras de vocês nessa jornada, guiada por Ruá, a face feminina do Deus de Israel, a face feminina do caminho, que é o Shaddai, a Saci. Muito bonito. Esse texto se encontra em algum livro? Não. Não? Muito bonito. Eu entreguei para ela como tarefa, mas está aqui guardado e agora está registrado aqui no YouTube, né? Muito bonito, muito e muito interessante. Ainda mais buscando Lloyd, né? Lloyd Paulo fala, né? Paulo chama a importância de Eunice e Lloyd, né? Mãe e avó. E é muito importante. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, e que as mulheres possam refletir sobre isso e possam ver a importância que vocês têm. Eu devem ser feitas seguindo aquele pensamento machista, né, patriarcal, mas também nem seguindo esse pensamento onde você tem que fazer para dizer que é mulher, que você seja mulher, que você se sinta bem, que você seja o que você se sente bem com você mesmo. É muito importante que você se conheça, se sinta bem. Isso é importante, né, Laís? Até a questão do sagrado feminino vem de dentro, né, desse contato, desse conhecimento, que você, amanhã, você possa entender, possa pensar dessa forma. Não é porque você está fazendo algo que você vai ser, você já é algo. Você só precisa conhecer para fazer. Isso é muito importante. E a Laís, ela tem isso para trazer para a gente, tão dedicada, se esforça bastante. Ela tem a Luíse, né? A filhinha dela, tão linda, vocês têm que conhecer. E por falar em conhecer, Laís, quem quiser conhecer um pouco mais desses temas que você está abordando, quem quiser procurar a Laís para fazer aí uma clínica, né, online, ou até mesmo quem mora aí perto, você mora em Maricá, né? Maricá. Então, quem quiser, faça seu contato aí para o pessoal poder conhecer. Né? Quem está no meu Instagram, meu Facebook, é fácil, você encontra a Laís, mas quem não está, vai pegar o contato aí, anote aí para vocês poderem ver. É isso aí. Então, eu estou no Instagram, né, @narrativas sagradas, né, sendo que existe só um S aí de ligação. Então, narrativa sagradas. Laís Mendes, psicóloga junguiana. Né? Mas se você ir pelo @ você acha narrativas sagradas, aí é fácil acesso. E aí você pode entrar em contato, né? Se quiser marcar um atendimento, passa o número e a gente vê como é que faz, né? Foi um prazer, Tione. Muito obrigada pelo convite, hein?
Você está fazendo atendimento online, a pessoa entra em contato com você, ela marca um horário, é tranquilo, pode fazer o contato pelo Instagram mesmo, pelo Facebook, ali pelo Message, pelo Direct. Isso, pelo Insta, e eu disponibilizo o telefone celular, né? Mas as consultas elas acontecem via Meet, né? Com o Google Workspace. E os cursos que eu ministro também, estou no YouTube com o mesmo nome, Narrativas Sagradas. Os cursos que eu ministro também acontecem via Meet e ficam disponibilizados no canal, alguns deles, né? Agora, por exemplo, tem lá uma jornada do feminino sagrado disponível no canal do YouTube, que é o Narrativas Sagradas também. Então, você tem um canal no YouTube, Narrativas Sagradas, né? Então, no YouTube você vai encontrar. Nesse canal você tem estudos, você tem divulgação dos seus cursos. No Instagram também você tem a divulgação dos cursos. Esses cursos, você está fazendo agora um curso então, do Sagrado Feminino. Continua falando sobre o Sagrado Feminino. Você está falando sobre Jó ou já terminou? O curso sobre Jó deve sair agora no mês de abril. A gente vai falar sobre depressão, né? Articulando com o hebraico bíblico e trazendo a psicologia junguiana como fundamento aí para a gente poder pegar aspectos, né? Vai ser um curso teórico vivencial. Eu gosto dessa pegada teórico vivencial. Vai ser aberto para todos os públicos, não é só para psicólogo, né? A depressão é um dos males do século, né? O Brasil está entre os primeiros no ranking da depressão, é o primeiro no ranking da ansiedade. Então é importante a gente dar lugar a esse tipo de conhecimento. É muito importante falar sobre a depressão. É bom que você procure um psicólogo. E quem nunca não teve um atendimento para um psicólogo junguiano, eu convido você a fazer. Você vai gostar, né, Laís? Você vai gostar, vai aprofundar, vai fazer você conhecer um pouco mais de você. Tenho certeza que vai ser algo muito legal. E você tem a Laís aí. Eu indico a Laís para algumas pessoas, né? Fala com a Laís lá. E a Laís, ela tem esse carinho, toda a simpatia e vai poder ajudar. E os cursos é bom para você conhecer. Então, não é só para psicólogos, é para qualquer pessoa, até mesmo quem é psicólogo e não é junguiano, quiser conhecer, pode fazer. E sobre entender mais do tema narrativa sagrada, se entrar no seu Facebook, entrar no Instagram, no Facebook, a pessoa consegue acessar as informações? Você tem tudo ali? Sim, a gente já tem assim a base, né? Primeiro eu partir de explicar o feminino sagrado, depois a gente trabalha um pouquinho esse aspecto. Tem agora conteúdos sobre Jó, né? E a gente vai desenvolvendo aí mais. Eu pretendo fazer em breve um conteúdo sobre Ruth, Esther, né? Então trabalhar um pouco em diálogo com a mitologia comparada também, envolvendo outras mitologias. Você pretende trabalhar toda com a área feminina das mulheres? Isso, sempre voltada para o sagrado feminino, né? Lembrando, como a Sim, gente falou, ânima e ânimos compõem homem e mulher. sim. Então, é para tratar esse lado subjetivo, do emocional, né? Você vai desenvolver bastante o sagrado feminino, então, nos seus estudos. Isso, Então, é importante, você que quer conhecer isso. mais, você pode, então, acompanhar a Laís, @narrativa sagrada, né? Tudo junto, narrativa sagrada. Você vai encontrá-la no Instagram e você vai poder acompanhar. E tem muita história para fazer aí do sagrado feminino e com a Laís aí, você vai poder se aprofundar. O assunto é muito vasto, temos muita coisa, teria muita coisa a perguntar, tinha muita coisa aqui para falar. A hora passa tão rápido, né? Agora foi o inverso, né? Há um tempo atrás a Laís me convidou, eu fiz uma live com ela, a hora passou, a gente nem viu. Agora foi o contrário. Convidei a Laís está falando, a hora está passando, está dando para a gente abordar tudo que a gente gostaria, mas com certeza traremos a Laís de novo para conhecer, para falar de outros assuntos, vocês conhecerem mais. Tem muita coisa para aprofundar, para que a Laís possa estar aí trazendo para a gente. Então, quem quiser obter mais informações, narrativa sagrada, Laís Mendes Vieira Salles ou só Laís Salles?
Laís Mendes Vieira Salles. Laís Mendes Vieira Salles, você pode procurar @Laís Mendes Vieira Salles ou @Narrativa Sagrada e você vai poder estar ali falando com a Laís, tá bom? Obrigado, Laís. Um beijo muito grande para Obrigada a você. você, Foi um obrigada prazer a ter você todos. aqui, né? Espero que a gente possa falar mais vezes. E a você que nos assistiu, muito obrigado. Terça-feira que vem, às 9h30 da noite, estaremos juntos. Mas antes, você pode, no sábado, às 2h, se você pegou no meio, você pode assistir novamente. Sábado, 2h da tarde, vai ter a reprise desse programa.